Tudo bem, pessoas? Hoje, então, uma aula sobre Oriente Médio, a primeira parte, destacando alguns aspectos naturais, humanos e econômicos. Então, em primeiro lugar, o Oriente Médio se localiza na Ásia, no continente asiático, a sudoeste do continente, muito próximo ali de África e Europa. Nesse mapa se observa aqui o continente africano e um pedacinho do continente europeu. Alguns pontos estratégicos são fundamentais que você conheça. Por exemplo, essa reentrância do Oceano Índico no Oriente Médio, que é o Golfo Pérsico. Próximo ao Golfo Pérsico, no Golfo Pérsico, ao redor dele, nós temos as maiores concentrações de reservas de petróleo de todo o planeta. Aqui nós temos um canal artificial que faz a interligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, para que se possa passar produtos industrializados de navio do Mar Mediterrâneo em direção ao Mar Vermelho e petróleo do Mar Vermelho em direção ao Mar Mediterrâneo, abastecendo o mercado europeu. Esse canal é o Canal de Suez. Nós temos aqui no Golfo Pérsico uma porção mais estreita desse golfo, chamado de Estreito de Hormuz. Na próxima aula, quando nós falarmos sobre conflitos, vocês vão entender a importância desse estreito, principalmente no ano de 1979, o segundo choque do petróleo. Temos aqui ainda um outro ponto estratégico, onde se estima que também tem uma grande concentração de petróleo, entre os mares Negro e Cáspio, onde há 3 países, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Ali também há uma cadeia montanhosa e esta região acaba ganhando o nome dessa cadeia montanhosa. Então esta região acaba se chamando Cáucaso. Então Geórgia, Armênia e Azerbaijão são os 3 países do Cáucaso. Com relação a aspectos naturais, o relevo do Oriente Médio tem o predomínio de planaltos áridos e também semiáridos. Temos também uma importante área de planície, a planície da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e uma depressão bastante conhecida, que é a depressão do Mar Morto, que está aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. Em relação aos rios, não há muitos rios permanentes no Oriente Médio. Há um grande número de rios temporários ou intermitentes. Eles vão secar em algum período do ano ou em grande parte do ano. Dos rios permanentes ou perenes, nós temos como destaques o rio Tigre, o rio Eufrates e também o rio Jordão. Neste mapa, à esquerda, a gente observa nesta região aqui, os rios Tigre e Eufrates nascem na Turquia, passam pela Síria e cortam grande parte do território do atual Iraque. Essa região que era antigamente chamada de Mesopotâmia. Esses 2 rios que desaguam no Golfo Pérsico. Temos também, deste lado do mapa, pegando a região da Mesopotâmia e também o Vale do Baixo Nilo, esta região como um todo é chamada de crescente fértil, porque dizem os locais que esta região se assemelha ao formato de uma lua crescente. Em relação à vegetação, ela não tem uma grande variação. Eu tenho um predomínio de vegetação do tipo xerófita ou xerófila, cactos basicamente. Em relação ao clima, como se percebe nesse mapa, nós temos aqui o deserto do Saara no norte do continente africano, cortado pelo Trópico de Câncer, e percebemos aqui a continuidade desta área desértica já no Oriente Médio, principalmente em destaque aí a Península Arábica. Em relação à população, é uma população bastante numerosa, de mais ou menos 300 milhões de habitantes. Temos também elevadas taxas de natalidade e mortalidade, um IDH em geral baixo, uma expectativa de vida em geral não muito alta. Há uma grande diversidade de grupos étnicos lá no Oriente Médio. E temos também como destaques os persas, principalmente no Irã, os otomanos, principalmente na Turquia,
Mas grande parte do povo do Oriente Médio é semita, tanto os árabes quanto os israelenses. Temos também outro destaque importante, que é o maior povo sem pátria do mundo, o povo curdo, que hoje já correspondem a cerca de 30 milhões de habitantes. Eles acabam se espalhando entre 4 principais países: Síria, Turquia, Irã e Iraque, e pequenas parcelas no Cáucaso também. Há uma grande diversidade religiosa, mas percebe-se um claro predomínio dos muçulmanos, apesar também de terem judeus e cristãos. Esse mapa mostra justamente a área de ocupação do povo curdo. Grande parte dos curdos estão no território turco, praticamente metade. Parcelas ainda no território da Síria, do Iraque, do Irã, pequenas porções no Cáucaso, como se percebe pelo mapa. Em relação à economia, a agricultura não é um grande destaque. Apenas a região do Crescente Fértil e também a agricultura irrigada de Israel é que merecem menção. O petróleo, sem dúvida nenhuma, é o maior destaque da economia do Oriente Médio, principalmente no Golfo Pérsico. Há de se lembrar também que em 1960, países do Oriente Médio, juntamente com alguns países da África, a Indonésia no Sudeste Asiático e aqui na América do Sul, também Venezuela e Equador, criaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para se contraporem às 7 irmãs do petróleo. Eram 7 grandes petrolíferas controladas principalmente por Estados Unidos, Reino Unido e Holanda. Eles estabeleciam o preço internacional do petróleo, até que esse grupo de países que respondiam por mais de 2/3 da produção mundial de petróleo resolveram se voltar contra essas 7 irmãs e criarem um grupo para que eles passassem a ser controladores do preço internacional do petróleo. Temos aqui também uma tabela com as 15 maiores reservas mundiais de petróleo. O Oriente Médio ele tem mais de 60% das reservas mundiais de petróleo, apesar que individualmente as maiores reservas estejam na Venezuela. O petróleo da Arábia Saudita é um petróleo que tem um custo mais baixo de exploração. Por isso, a Arábia Saudita é ainda o maior produtor mundial de petróleo. Neste mapa, nós percebemos que essas manchas escuras representam reservas comprovadas de óleo e gás. E com a letra R, as refinarias de petróleo. Percebe-se um grande número dessas reservas nas proximidades do Oriente Médio, mas também no Cáucaso. Algumas, inclusive, reservas do Cáucaso ainda precisam de comprovação. Bom, eu espero que esta aula tenha ajudado a vocês conhecerem um pouco melhor a região do Oriente Médio. E na próxima aula sobre esse tema nós falaremos sobre os conflitos. Tudo bem? Bons estudos!